Alô, alô, boa noite a todos. Vou iniciar mais uma transmissão. Deixa eu botar aqui o tópico de hoje. Aí, 7º episódio da série Como Será o Amanhã. Em seguida, o nosso convidado já está entrando e a gente já pode iniciar o nosso bate-papo de hoje. Hoje a gente vai falar como será o amanhã da cultura. O pessoal já está entrando. A gente está no 7º episódio da série, a gente já conversou com outras pessoas, outros assuntos também. E a ideia dessa série é justamente fazer um bate-papo para... Opa, já vi que o nosso convidado entrou. Deixa eu aceitar ele aqui. Agora sim. E o pessoal que está entrando, Juliana, Luiz, Macedo, Michele, Ana, Pedro. Opa, tudo bem? Como é que tá, Adriano? Tudo beleza? Tudo certo por aí? Tudo Ah, tranquilo. que bom. Então, agora sim a gente vai iniciar a nossa transmissão. Então hoje a gente está no 7º episódio da série Como Será o Amanhã e estamos aqui com um grande convidado, o maestro Tiago Flores. Tudo bom aí, maestro? Tudo bem. Estamos Pronto para interessados esse bate-papo. em falar um pouquinho sobre cultura e as perspectivas, né, da nossa área. Ah, bacana. É isso aí, então. Vou pedir para quem tiver aí, já vai apertando o coraçãozinho, aperta ali no avião também para enviar para uma, duas ou três pessoas que acham que possam se interessar por esse assunto, pela cultura, que são diversos profissionais, diversas atividades que envolvem a cultura. Então a gente vai bater esse papo justamente para ver como é que a gente pode sair dessa situação cada vez melhor, né? Tentar o melhor possível e trocar umas ideias aqui com a experiência do Tiago. Tiago Flores é maestro, ele graduou-se na regência da URGS, é isso? Curso de especialização em regência orquestral em São Petersburgo, Uhum. e é titular da orquestra da Câmara da UBRA, que é uma das melhores orquestras do Brasil. É isso, não? Um pequeno resumo desse grande currículo. É, só dizer assim, a Orquestra de Câmara da Ubra é um orgulho, né? Eu fui fundador dessa orquestra, começamos em 1996. Mas a questão de a gente falar assim, uma das melhores orquestras de câmara do Brasil, a gente fica, não é, e vai descido, mas também essas coisas de melhor e tal, uma coisa muito relativa, né? O que eu posso dizer, assim, que é uma orquestra que trabalha muito sério, que gosta de ter um bom acabamento musical, se prepara muito para cada apresentação. Então, é isso, essa nossa seriedade no trabalho é que conseguiu esse reconhecimento da orquestra da Ubra, né? Sim, preza de fato pela qualidade, né? Então, Isso. aproveitando que tu já começou a contar um pouquinho dessa orquestra, pedi para tu contar um pouco da tua trajetória, como é que chegou até aqui, enfim, como é que se desenrolou. Eu acho que uma coisa interessante de falar, assim, as pessoas perguntam, né, se a música é dom, se é suor e tal, né? E realmente o ambiente musical é uma coisa realmente muito importante. Então ele ajuda, esse ambiente ajuda o teu desenvolvimento, principalmente o teu ouvido, que é uma coisa fundamental para o músico, né? Então eu sou de uma família muito grande, meu pai e minha mãe tocavam em casa, e meus irmãos mais velhos também tocavam, então nossa rotina em casa era muito assim, de rezar à noite, porque eles eram muito católicos, pai e a mãe, né? Rezar à noite e de tocar também, tocar violão, tocar acordeão, minha mãe tocava, a gente cantava. Então desde pequeno, desde que eu me lembro, eu era muito pequeno, sei lá, 1, 2 anos já se fazia isso. A minha primeira apresentação cantando foi aos 3 anos de idade, na então TV Bem Pirata, cedo. muito cedo. Né? E depois comecei a tocar violão bem pequeno também, e me acostumei
ter contato com o palco. Nas missas eu puxava os cantos também, lá com meus 9, 10 anos de idade já fazia isso. Então me acostumei com essa rotina de palco e aí depois não me assustei mais, né? Entrei na faculdade. Primeiro entrei na faculdade de engenharia de Minas na URGS, porque conhecer pouco as perspectivas, né, para um músico poder se sustentar. Achava que era difícil, eu não sabia como é que era. Mas depois fiquei 2 anos na engenharia e resolvi ir para a música mesmo, que era o que eu mais queria na vida, né? E entrei no curso de composição e regência. Depois tinha que optar por ou composição ou regência. Eu fiz composição e depois fui fazendo regência também paralelamente. Eu fiz os 2 cursos praticamente na URGS, né? E depois fui passar um período também na Rússia para fazer uma especialização em regência orquestral em São Petersburgo, que é onde tem uma escola de regência famosa no mundo inteiro, né? Então foi muito bom eu ter esse contato lá, porque tem alunos, estudantes de toda a Europa, do mundo inteiro, tinha gente lá estudando, então não só o contato com os russos, os professores russos, mas também com colegas, naquela época, isso em 1992, né, que depois viraram, né, se destacaram também nessa área da regência em vários países do mundo. Sim. Bom, tu comentou que começou desde cedo, desde os 3 anos, né? Em que É. momento que tu percebeu, assim, que ia seguir o caminho da música? Comentou um pouco também da faculdade, que ali tu escolheu, né? Mas qual foi o momento, assim, que te tocou? Não, eu acho que o caminho da música é um dos que eu quero seguir. E o que que tu teve mais dificuldade nessa jornada? É. Eu me lembro, eu participei do coro infantil da ópera La Boheme, quando eu tinha 10 anos de idade. 10, 11 anos, 2 anos seguidos. Foi com o Pablo Conlos, que era o maestro aqui da OSPA. Então eu participei no coro infantil e me apaixonei por aquela ópera, por esse mundo da ópera, da música, do canto e da orquestra também, né? A ópera, ela reúne muitas artes ali, as artes visuais, o teatro, a dança, a música e tal. E me apaixonei muito por aquilo, né? Mas eu não conseguia ver nisso uma profissão. Eu era muito criança, eu não sabia, né? Mas realmente me apaixonei acho, com esse mundo, né, da Uhum. música. E como eu falei, daí toquei, quando eu era adolescente, toquei também guitarra elétrica, participei de alguns festivais também e tal. Mas decidi mesmo ser músico, né? Foi depois, quando eu entrei na faculdade de música, né? Quando eu tinha lá 20 anos, fiquei 2 anos na engenharia, depois 20, 21 anos, entrei na faculdade de música. E ali, sim, mas não sabia ainda bem qual área da música. Eu pensei mais em composição mesmo naquela época, né? Mas aí no meio do curso comecei a fazer as cadeiras de regência e gostar. Aí surgiu a possibilidade de eu reger coro. Eu comecei a reger coral, comecei a coral do Banco do Brasil e fiquei 10 anos regendo coro e aí gostei muito dessa atividade de regência e tal, né? Nesse meio tempo também eu participei de grupo de música antiga, que é música antiga, a gente fala música medieval e renascentista. Então participei durante 3 anos no conjunto de Câmara de Porto Alegre e depois a gente fundou um outro grupo que era Quadrivium, que mais 4 anos com esse grupo. Então 7 anos eu toquei alaúde e também percussão e cantava, a gente fazia muitas coisas ali nesse grupo de música antiga. Então eu tinha uma boa experiência, principalmente na música renascentista, né? Então, claro, tudo isso vai somando na bagagem musical, porque para ser regente, né, tu tem que realmente passar muitos e muitos anos estudando, participando cantando em coro, cantei no coral da PUC também. Todas essas experiências elas somam depois para te poder exercer a tua profissão, né? Sim, cada vez mais ganhando conhecimento para poder É. justamente exercer a atividade. E o que que teve mais dificuldade nessa jornada? O que que tu consideraria? Mais dificuldade, eu acho que era um medo de não sobreviver da música.
Acho que esse era um medo que eu tinha já nos meus 20 e poucos anos. Tanto é que eu fiz concurso Banco do Brasil, trabalhava no Banco do Brasil paralelamente quando eu fazia faculdade de música, né? Então, logo que eu me formei em música, eu pedi demissão do banco. Mas eu tinha medo de não sobreviver com isso. Quando eu saí do banco, eu já estava regendo dois coros, o coral do Banco do Brasil e o coral do Banco de Crédito Real, que nem existe mais esse banco. E já estava fazendo algumas coisas, também dando alguns cursos, né, na área de regência coral e tal, fazendo arranjos, também fazia bastante arranjo coral e alguns orquestrais também. Então já tinha mais ou menos encaminhado, assim, né, não sabia que já não ia morrer de fome, né? E já tinha filhos também, né? Então esse medo fica maior quando tem família, né? Então acho que a maior empecilho para mim foi isso mesmo, né? Sem saber se eu ia poder sustentar minha família atuando como músico, né? Então, à medida que eu fui me dedicando cada vez mais, eu vi que dava para sobreviver sim, ter uma vida digna, né, trabalhando como um músico. Ninguém fica rico, né? Mas dá para viver dignamente, sim. Sim, dá para batalhar bastante e viver dignamente. E por sinal, É, falando em filhos, eu vi que tem um deles que está nos assistindo aqui. Eu vi que entrou no início é. dessa transmissão. Qual deles aí? E. Oi? Qual dos filhos estaria? Porque eu não consigo, eu não olho ali embaixo, né? Ah, sim, eu vi que o Pedro entrou. Pedro daí é. O O Pedro Pedro está tá aí. Campo Grande no momento lá, mas o Pedro também, tanto ele, eu tenho três filhos, o Pedro, a Vitória e o Tiaguinho. Os três eu coloquei bem pequeno para estudar música, né? Com 3, 4 anos eu estava estudando violino, depois um pouco de piano e tal, mas eles não quiseram ficar nessa aí, mas pegaram o violão, que era o instrumento que eu tocava, e depois de grande resolveram tocar e cantar e Hum. tal. Acho muito bacana que meus filhos façam isso também. Ah, legal. E tu, como maestro, assim, como que é ser maestro? Qual que é a essência, assim, de um bom maestro? E quem pensa em ser maestro, por onde é que deve começar? Uhum. Bom, assim, é uma jornada bem longa, né? Ninguém pode ser maestro, assim, aos 18 ou 20 anos, dizer, não, vou ser maestro e agora com 20 anos eu já estou regendo e tal, né? Porque é uma função que exige muita liderança. Então, primeiro, tu tem que ter experiência, tu tem que ter estudado canto, tem que ter cantado em coral, tem que ter regido coral, tem que tocar um instrumento, tem que estudar, tem que fazer a faculdade de música, estudar harmonia, contraponto, tu tem que estudar música profundamente, principalmente essa parte teórica, né? O regente precisa estudar mais a parte teórica do que os outros instrumentistas, né? Porque é mais exigido dele. Isso aí durante os seus estudos, durante a execução da música. Só para dar um exemplo, né? Tu pega um arranjo novo, vai fazer um show de música popular, tem um arranjo novo. Então, quando tu está tocando pela primeira vez, primeiro ensaio, às vezes já diretamente também com os músicos e com o artista convidado e tal, tu tem que ter um conhecimento de harmonia e aquilo tem que ser uma coisa bem natural na tua vida, de detectar que deu um problema e já ir resolvendo na hora esses problemas, né? Tu não pode ter dúvida nessa área, assim, isso é uma coisa simples que qualquer um pode entender o que eu estou falando, sem ser muito técnico, né? Bom, então assim, tu tem que ter bagagem, né? Como músico e como pessoa, como ser humano. Então, porque além do conhecimento técnico musical que você tem que ser um líder, saber liderar um grupo de pessoas, né? E isso não é com 20 e poucos anos que tu te torna um bom líder. Isso é uma coisa que a experiência vai te ensinando. Então, se é para quem quer entrar nessa carreira, né, de maestro, assim, eu digo, bom, primeiro, estude bastante, dedique muitas horas do dia para a música, mas não deixe de viver também. Porque senão tu não tem nada para passar como artista, né? O artista, se ele ficar o dia inteiro, 20 horas, 18 horas, sei lá, estudando o instrumento dele, dorme 6 ou dorme 7 horas por dia e não faz mais nada na vida, ele não tem contato com o mundo. Ele tem que, sei lá, se interessar pelas pessoas, tem que ter sofrido um grande amor, tem que fazer um monte de coisa, tem que ter paixão para entender as coisas que os compositores quiseram dizer, tem que viver, né? Além de estudar muito. E depois aprender com as pessoas, aprender com outros maestros, aprender com as orquestras, ir a muitos ensaios,
isso é uma coisa que eu fiz bastante, principalmente na década de 80. Ia muitos ensaios da OSP, concertos da OSPA também, com diferentes maestros, para aprender com eles, né? E até hoje eu aprendo, estou aprendendo com os músicos, aprendendo com os maestros, aprendendo com todo mundo. Então, está aberto para aprender uma coisa muito importante. E depois, pouco a pouco, tu vai, né, botando em prática esse teu conhecimento, né? Então, quando tu vê, tu já tem alguma bagagem assim para liderar corretamente um grupo, né? Sim, sim. Então é feito também de experiências, não somente os estudos, mas tem que ter experiência para poder transmitir essa emoção e conseguir coordenar tudo. E tem que entender de todos os instrumentos que estão ali. Olha, as pessoas sempre me perguntam isso, mas maestro toca todos os instrumentos, né? Claro que não. Não, O maestro toca todos e toca muito bem todos. isso não existe, né? Eu conheço muito pouca gente no mundo assim que toca bem dois instrumentos. É muito raro alguém tocar bem muito, falando de tocar muito bem, dois instrumentos. Pouca gente faz isso, né? E normalmente alguém pega um instrumento e dedica aquele instrumento, né? O maestro ele não precisa ser um grande performer num instrumento, né? Mas ele precisa conhecer tecnicamente os instrumentos da orquestra. Isso sim, para isso tu estuda orquestração, né? Para ter uma base boa de cada instrumento, né? Nas cordas, só para rapidamente nas cordas, são primeiros e segundos violinos, violas, violoncelo e contrabaixo. Nos sopros, na base dos sopros, flauta, bué, clarinete, fagote, nas metais, trompa, trompete, trombone, tuba e percussão, que é um número, tímpano é o mais conhecido dele, mas tem muitos outros instrumentos de percussão, uma centena de instrumentos de percussão, e harpa e piano, isso é a base, né, da orquestra, né, assim. Então tem que conhecer como é que cada instrumento soa, qual é a extensão do instrumento, qual é a região que ele soa mais, qual é a região que ele soa menos, algumas coisas bem técnicas assim, para poder exigir depois do músico como é que tu quer, né? Como é que tu quer que aquilo soe. Então, isso não significa que tu vai tocar cada instrumento. Acho que não. Mas tu tem que ter uma boa noção, né? E aguçar o teu ouvido para cada um desses instrumentos. Sim, perfeito. Pedir o pessoal que está assistindo, ó, segura o dedo no coraçãozinho que ajuda a nossa mensagem a chegar para mais pessoas. E quando tu tá regendo e tá todo mundo tocando certinho e tem um que toca errado, o que que acontece? Qual é a sensação? Aquele que olha para aquela pessoa e olha, tu tocou errado? Como é que funciona esse momento? Sim, depende do momento. No ensaio, uma coisa assim, o músico está tocando, se alguma coisa errou uma notinha, tu não vai parar o ensaio para dizer, ó, errou essa nota, né? Outra coisa é quando tu vê que a nota talvez esteja errada, a escrita dela. Digamos, sei lá, tem um Mi bemol e está escrito Mi natural, né? Então, assim, dependendo, tu já sabe se isso está acontecendo ou não. Aí tu para e pergunta, ó, tal nota, o que está escrito para ti, fulano, né? Daí ele vai dizer, não, aqui é um Mi bemol, não, mas era para ser Mi natural. Estou dando um exemplo bem simples, assim, né? Então, no momento do ensaio, tu fala com o músico, né? Se ele, na primeira vez que ele errou, às vezes tu deixa passar, problema é uma distração. Se errou duas vezes no mesmo lugar, provavelmente tem alguma coisa errada ali, né? Então, aí sim, aí tu corrige. Não é só questão de nota errada, às vezes de afinação também, né? Que afinação é uma coisa muito relativa. Não é que nem no piano tu aperta a nota e está pronta, né? O instrumento se adapta um instrumento ao outro. A voz também, quando canta, se adapta a outra voz para poder afinar. Então, às vezes, tem que parar, tem que passar bem lentamente um trecho e tal. Então, essas coisas tudo no ensaio tu faz. Na hora da apresentação é diferente. Na hora da apresentação, tu tá regendo. Se o músico errou uma nota, tu dá uma olhadinha, às vezes dá uma piscada, ou ri até, né? Porque vai fazer o quê no meio de uma apresentação? Vai parar? Né? Claro que não, não pode, né? Então, assim, e às vezes tu olha o músico e já tá, ele sabe que se enganou naquela notinha e tudo bem. Mas assim, não é muito comum, o músico não erra muito em concerto. Por isso ele tem um espaço para errar no ensaio, né? Então, na hora do concerto, normalmente o músico não erra, é bem raro, assim. Pode acontecer alguma coisa de um ritmo durante a execução do concerto não tá
bem junto um naipe com o outro, por algum motivo pode ter acontecido algo assim, que aí sim, aí tu chama a responsabilidade para ti, como maestro, e dá uma olhada para aquele naipe que tu acha que não tá, que tu acha, que tu vê que não, que tá um pouquinho fora, e mostra com a tua mão, a tua regência, né? Olha, que vai comigo, que, né, que eu vou encaixar ali. E assim, quando ele depende, esses são códigos, os signos que a gente usa com o músico, ele está acostumado com isso, né? Depende da maneira como tu te posta para aquele naipe ou para aquele músico, ele sabe que é com ele mesmo. Então, ele vai contigo e o outro lá já vai se encaixando e tal. Então, essas coisas podem acontecer num concerto. Não acontece tão seguidamente, é raro, mas acontece. Então, para isso para isso estaria o maestro. É para ajudar o músico. Porque se dependendo da obra, dá para tocar sem maestro sem problema nenhum. Agora, tem obras que é impossível tocar sem maestro. Então, nessas obras mesmo, tu tem que estar ali e comandar o grupo, liderar, né? Sim, bem concentrado para harmonizar tudo que está acontecendo ali. A concentração é algo fundamental para o músico. Uma diferença grande da música para as outras artes é a questão tempo. Se tu te distraiu um décimo de segundo, tu vai errar. Tu não tem espaço para distração, não tem. Tu tem que estar muito concentrado no que está fazendo. Por isso que cansa tanto. Porque a gente está concentrado, né? Você fica uma sinfonia inteira, digamos, 30, 40 minutos, super concentrado. Quando termina, nossa, a tua energia tá assim, né? Tu tem que respirar e tal, fazer um intervalo para voltar, porque realmente te suga muita energia. É. Com relação à cultura, isso é naturalmente é cultura. O que que o governo atual vem fazendo pela cultura, tanto assim a nível país quanto a nível estado ou até mesmo cidade aqui, no caso que a gente está falando de Porto Alegre. Sim, isso. Bom, eu vou dizer assim, começar por Porto Alegre, tá? Já tivemos tempos melhores, né? Teve tempo assim que a Secretaria da Cultura, Coordenação de Música era muito atuante aqui em Porto Alegre. Tinha o FUNPROARTE que dava financiamento para bastante gente, tinha muitos projetos, projeto de descentralização, tinha um monte de projeto legal. E a cidade dava espaço, né? Bastante espaço para os músicos atuarem e ela incentivava com esses projetos todos, né? Isso foi diminuindo, diminuindo, agora tem muito pouca coisa, pouquíssima coisa. Eu não vou nem entrar no mérito por que isso. Se é porque a arrecadação baixou, por quê? Então, a questão é que a cidade ela dá pouco espaço, poucos projetos, pouco investimento na área da cultura, principalmente na área da música, que a gente está falando, né? Então, isso já diminuiu por aí. No estado, Sim, que já é um orçamento baixo e é disputado por todo mundo, né? o orçamento é muito baixo. Agora, no estado, o estado tem um orçamento pequeno também e tem essa questão da crise, né? Que eu posso dizer que agora, na última gestão, eu trabalhei, né, no estado, que eu fui diretor artístico da OSPA também por 2 vezes, né? 2 gestões, né? Então, eu conheço bem a Secretaria da Cultura e sei das dificuldades que tem e dos projetos que cada governo tentou fazer, né? Ou fez, ou implantou e tal. Então, assim, uma coisa boa agora que foi feito é em relação à lei de incentivo à cultura do Estado. Que o investimento, porque a gente tem que aprovar o projeto, depois tu busca um patrocinador, né? E antes estava em 75% a renúncia fiscal. Agora está em 90%, ou seja, o patrocinador entra com 10%. Então, foi um avanço desse último ano agora, foi bom, né? Mas, assim, como está acontecendo tudo isso, a economia está ruim, não deu para ver os resultados disso ainda, porque aconteceu essa pandemia terrível, né? Eu estava bem esperançoso que esse ano ia ser melhor para a orquestra, mas aconteceu isso tudo, né? Bom, depois a gente vai falar mais sobre isso. No governo federal, bom, aí a coisa está muito complicada, é muito complicada. É muito ruim, assim, é desastroso mesmo, né? Esse governo, mas na área da cultura é um absurdo. Primeiro, você não tem nem Ministério da Cultura, entra uma Secretaria da Cultura, entra uma secretária, entra outro secretário, ninguém propõe projeto algum, não tem nada acontecendo. O que tinha antes, né? Dá para até falar, por exemplo, antes do Fernando Henrique ainda, né? O VEFOR,
que era o ministro da Cultura. Depois tivemos bons ministros da Cultura, Gilberto Gil, ministros da Cultura muito bons, né? Mesmo no governo Temer, o ministro da Cultura também era bom. Mas, assim, agora foi um absurdo total, né? Então, a gente não pode contar com absolutamente nada do governo federal. A gente tá num momento muito triste mesmo. Então, E que deveria ser um dos principais, né, a nível país. onde teria um orçamento maior para fomentar a cultura, né? Cultura, ela mostra o que é uma nação, né? Tu lembra de um país, ou só, pelos seus artistas, pela questão que a gente está falando de cultural, né? O estilo de música, no caso do Brasil, a música brasileira é muito conhecida fora daqui. Artistas como, eu falei, Gilberto Gil, Tom Jobim, Chico Buarque, Milton Nascimento, tem um montão de gente, tem aí uma centena de grandes artistas, depois o Vila Lobos e outros grandes nomes assim, né? Então o Brasil é reconhecido por ter bons compositores, né? Tem ritmos próprios, bem característicos. Eu posso dizer que nós temos no mínimo 3, 4 vezes mais de artistas importantes, conceituados internacionalmente do que os Estados Unidos, por exemplo, que é um país rico, né? Então não é pouca coisa, né? Então a gente tem o que mostrar, mas infelizmente a gente está muito mal, né? Nessa área com o governo federal, a gente está muito mal. E não vai mudar, infelizmente, enquanto não mudar o presidente, então não vai mudar nada, porque se pensa uma questão ideológica, cultura não pode estar ligada à ideologia, não pode estar ligada a nada. Tem que deixar acontecer. Deixa o artista trabalhar, incentiva ele que as coisas vão acontecer, né? Depois quero falar um tópico assim contigo também sobre o quanto a economia da cultura e da música gera empregos, né? Mas eu vou Já deixar para a próxima. não, pode abordar, já aproveitando então. De fato, a gente não vê perspectivas boas com essa gestão atual, com esse governo, porque em momento algum foi cogitado, não digo nem como prioridade, mas em momento algum foi cogitado alguma coisa nessa linha, né? Então, de fato, não dá para contar nem esperar, infelizmente. Pode É, seguir comentando aí. é que eu ia falar sobre a economia da cultura, né? Por exemplo, a gente faz um concerto, o que gira, que esse dinheiro gira de gente, pensa, ó, todos os técnicos de luz, técnico de som, de gravação do concerto, o pessoal desde da limpeza do espaço, e tudo, a gráfica, o investimento em redes sociais, a área da cultura dos jornais, é tanta gente envolvida, o local onde tu vai te apresentar, a segurança, é um montão de gente que recebe, né, o que é geração de emprego direto e indireto quando a gente faz cada concerto, cada show que a gente faz. É muita gente. Então, por exemplo, na Lei Rouanet, essa renúncia fiscal da Lei Rouanet, vamos dar um exemplo lá, eu aprovo um projeto de R$ 200 mil, tá? Aí consigo o patrocínio. O patrocinador ele tem renúncia fiscal dependendo de 100% do valor que ele deu. Agora, esses R$ 200 mil que eu peguei, eu gerei emprego, eu paguei músico, paguei um monte de gente, diretamente e indiretamente, esse dinheiro retornou em forma de impostos para o governo federal. Pelo menos 30% desse valor retornou em forma de impostos, fora a questão do emprego direto ainda, que depois no seu imposto de renda vai declarar. Todo mundo ganha. Então, essa renúncia fiscal, então, não é total, né? O governo não está abrindo mão de 200 mil, ele está abrindo mão, digamos, de 120 mil ali, mas em compensação, esse 120 mil está gerando muito emprego. Se for pensar que as montadoras, o governo abre mão, por exemplo, quando ele diminui o valor do IPI, ou aqui no estado do ICMS, eles abrem mão de milhões e milhões de reais, bilhões até, que geram um pingo de emprego. O pessoal fala muito, a indústria mobilística não gera tanto emprego como falam. Não. Pegasse 1 bilhão e botasse na área da cultura para ver o quanto emprego ia gerar, tenho certeza que ia gerar mais emprego do que essas indústrias. Talvez, claro, que a indústria da construção civil certamente gera mais emprego. Tá?
Mas a economia da cultura, o que é gerado emprego, assim, deve ser lá o quinto lugar, em termos gerais, que produz renda para os trabalhadores, né? Então, não é pouca coisa. Então, vale a pena investir nessa área, na área do entretenimento e da cultura, porque dá retorno para as pessoas, para a comunidade e gera muito emprego, né? Então, tem que pensar seriamente nisso, né? Tem países que investem pesado nisso, que vale a pena. Né? De fato, é importante e pertinente pontos que tu tocou. Inclusive, como tu Uhum. comentou já, a cultura é a identidade de um país, a identidade de uma nação. Então, de fato, é muito importante, né? E toda essa É. questão de geração de empregos diretos e indiretos. E tem, Uhum. infelizmente, tem muita distorção dessa lei Rouanet. Acabam fazendo muitas fake news e o pessoal acaba não entendendo da importância dela e, inclusive, até condenando, mas ela tem um papel Gente, fundamental. é importante o que tu falou das fake news, porque como havia uma briga, né, não preciso esconder o nome, né, que o Bolsonaro, ele havia uma briga com os artistas, porque os artistas não apoiaram ele. Então começou a sair muita fake news falando que os artistas viam na mamata com a Lei Rouanet, que não sei o quê, que era um montão de cabide de emprego, que o dinheiro era mal empregado, que não prestavam conta. Isso é mentira deslavada. Digamos, de cada 5.000 projetos que são aprovados lá, 10 projetos têm problema na prestação de contas, 20 projetos na prestação de contas, é quase nada. E se for ver esses valores, são valores assim ridículos. Eu mesmo fui auditado, a Orquestra U, a gente foi auditado lá, para o projeto nós captamos R$ 130.000. Olha o valor, baixo, R$ 130.000. Tínhamos que fazer, por exemplo, sei lá, não me engano, o projeto total era de 200 mil para fazer 10 concertos. Nós, com 130 mil, fizemos 8 concertos. Fizemos bem acima, proporcionalmente, né? Mesmo assim, foram duas pessoas lá para ver todas as nossas contas, ver tudo como é que foi feito. Ficaram lá 3, 4 dias fazendo isso, auditando um projeto que tu olhar de cara tu via que não tinha problema, né? Que talvez, se for cavar, achar, sei lá, R$ 10 de diferença de uma taxa bancária que foi paga, assim, no máximo, que não foi o caso nosso. Uhum. Então, para que tu bota um auditor, duas pessoas, ficar 3 dias inteiros, fora outro chefe dele, depois para ver o projeto, não sei o quê. Pega um projeto grande, de 2 milhões, de 10 milhões, e ali tu perde esses dias para auditar, né? Então, bom, mas falando assim, então foi muita fake news dizendo que o Chico Buarque nunca usou Lei Rouanet na vida dele, entendeu? Nem muitos outros nunca usaram. Tá, falava desses grandes artistas que nós temos aqui, começaram a transformar a imagem dele numa coisa ruim, né? Pessoas que têm uma história, né, no Brasil e no exterior e que foram difamados assim totalmente para estragar. Então, quem pensa quem muita gente ouviu falar, pô, mas a Lei Rouanet é uma lei ruim, não, é uma lei muito boa. Ela é muito boa e ela foi aperfeiçoada, né? E ao contrário do que diz, assim, praticamente não tem problemas nas prestações de contas. E quando tiver esse problema, vai lá, audita, cobra do cara, tira os imóveis dele, faz qualquer coisa, bloqueia os bens, mas não ficar dizendo que toda a classe artística tem problema quando tem um ou outro só, né? De tantos milhares de projetos. Sim, é um dinheiro que vai de quem tem interesse naquele projeto para quem precisa e o governo ainda acaba ganhando. Ele não, como já comentou, ele não abre mão totalmente. E talvez até É. não auditem esses projetos grandes que seria para não achar algum problema, né? Talvez tenha um pouco de interesse em não auditar, né? Mesmo assim, E auditam, né? Mas eu acho que às vezes falta um pouco de bom senso, só isso que eu falei, né? Tu vai auditar um projeto de 100 mil que tu vê que foi feito acima da meta, para quem vai perder tempo ali, dar uma olhadinha? Não, isso aqui não precisa. É que nem imposto de renda, né? Pega um cara que ganha 5 mil por mês lá, vai no imposto de renda dele, acha que tem R$ 10 de diferença. Puta, deixa isso aqui para lá, vamos pegar esses caras que estão roubando muito dinheiro, milhões e milhões, tu não sabe de onde é que entrou o dinheiro. Vai nesses aí, vai auditar as igrejas evangélicas, por exemplo, que não dizem onde é que é a origem do dinheiro.
Então, chega lá, apareceu 100 mil, não, os fiéis me depositaram dinheiro. Eu não tenho nada contra a igreja, tá? Cada um pode ter a religião que quiser. Agora, só contra o sistema, estamos falando de sistema tributário. Tem que, pode até isentar a igreja de pagar imposto. Agora, ela tem que dizer de onde é que sai o dinheiro. Não pode simplesmente dizer assim, ó, entrou 100 mil aqui, entrou 200 mil aqui, os fiéis me depositaram e não dizer o nome de quem botou. Porque isso é muito fácil lavar dinheiro dessa maneira. Né? E isso que nós temos que evitar no país, impedir que as pessoas lavem dinheiro. O que que tu acha que tem que ser prioridade aqui no tanto Brasil quanto estadual, talvez o estadual já sirva, para a gente mudar a nossa área da cultura e valorizar mais? O que que tu acha que deveria ser como prioridade de projetos? O que que tu elencaria como prioridade nesse momento? Olha, é que não somos tão carentes de tantas coisas, né? Então, eu acho que se fosse assim, teria que ter, tanto primeira coisa, tanto no município, quanto no estado, quanto no governo federal, ter um percentual da arrecadação que seja destinado para a cultura. Por mínimo que seja, porque não pode assim ter lá 0,5% da arrecadação. E eles nunca destinaram 0,5%, destinaram 0,1%, 0,15%, que era mais ou menos o orçamento do Ministério da Cultura, umas coisas ridículas. Hoje não tem nem ministério mais. Então tem que ter um percentual. Qual é o percentual? 0,5%, 1%, então vai ser 1%. Então a prefeitura destina 1%, o Estado destina 1% e o governo federal destina 1% para a cultura, que é pouquíssimo, mas nunca chegou nesse valor, nesse percentual. Começamos por aí, tá? Depois, assim, não tem dinheiro para tudo, vamos escolher algumas coisas. Por exemplo, eu acho fundamental que tenham concertos didáticos, para a gente formar plateias para daqui 10 anos as pessoas consumirem cultura. Estou falando da área da música, né, que é o que eu conheço. Então, se todas as orquestras tivessem incentivo para fazer concerto didático, imagina todas as crianças aqui do nosso município, do nosso estado, tendo acesso, não uma vez só na vida, mas todos os anos pudessem assistir um concerto didático. Da Orquestra da UBRA, da OSPA, Teatro São Pedro, infelizmente fecharam algumas outras orquestras aqui também, que é muito triste isso, né? Fecharam 3 orquestras nos últimos anos, então isso é terrível. Mas assim, começa a fazer algumas coisas assim, né? Projetos sociais, por exemplo, trabalho com projeto social. Projeto social, além de tu dar emprego para as pessoas da música, tu ainda por cima oferece uma oportunidade para as crianças que nunca tiveram acesso a nada, saírem desse estado de carência total e de pobreza, vislumbrarem alguma coisa. Então, desse 1%, vamos dizer assim, 0,5% vai para fazer projeto social, para concerto didático, para essas coisas todas que tu atinge os menos favorecidos, e os outros 0,5% tu incentiva outros grandes concertos. Tem que ter de tudo, né? A gente não pode colocar uma base de que isso aqui vamos fazer só coisa para gente carente e não, tem que ter de tudo, mas a gente põe algumas prioridades nesses valores aí, né? Então já facilitaria muito. Uma coisa que eu não falei, que assim, no estado tem o FAC, né? Fundo de Apoio à Cultura, que é um dinheiro direto daí que o estado coloca, não precisa buscar o patrocinador. Então, também, se o FAC tiver bastante verba, for bem plural na destinação, ele funciona muito bem. Estou dizendo, esse ano foi perdido, não dá nem para avaliar, né? Mas é um mecanismo legal, assim, para nós Sim. artistas. É. E infelizmente a gente acaba aqui no país elitizando o acesso à cultura, seja através de um espetáculo, de um show, de um cinema. Infelizmente a cultura a gente acaba elitizando, tendo um custo, e quem não tem muitos acesso, não tem muitas possibilidades. Como é que está Deixa eu sendo falar uma coisa, lidar? deixa eu Pode falar uma falar. coisa interessante que tu falou sobre elitizar, né? Porque a gente vai ver o que é mais acessível hoje é a música de orquestra. Tu vai no concerto da OSPA, paga 20, 30, 40 reais. Tu vai no concerto da UBRA, tem concertos didáticos, concertos gratuitos, e temos concertos também que te cobram um valor baixo, também que tu paga 40, 50 reais. Para você, orquestra é muito barato, tu assistir muita orquestra gratuitamente.
Aí vem um show de um sertanejo, né? Que cada um pode gostar do que quiser, mas é um sertanejo, não dá para comparar com uma orquestra. Aí é 300, 400, 500 reais o ingresso. Então, qual é a música hoje que é acessível? É a música de orquestra, a música erudita. Essa música é a música mais acessível, que cumpre um papel importante, que qualquer camada social tem acesso a essa música. Então, a música elitizada hoje é a música desse pessoal que está na mídia aí, dos pagodeiros, dos sertanejos e sei lá mais quem, né? E a música acessível é a música de orquestra, Uma proposta bem diferente, né? né? E como é que está sendo lidar com esse cenário pandêmico? Muitos eventos, enfim, eventos desmarcados, alguns postergados ou até mesmo cancelados, porque dependendo da agenda já não é mais possível. Ensaios, Sim. gravações também. Como é que está sendo lidar? Como é que tu está vendo esse momento pandêmico? Olha, é um momento difícil, tá? Ele é difícil porque ele ainda falta muito para se esgotar, né? A gente começou a ensaiar em março, logo trancou, né? Assim, e com razão, né? Não tem como, a gente tem que priorizar a vida, né? A Mas saúde e a vida. cancelamos todos os nossos concertos desse ano, todos. A gente tinha já agendado pelo menos uns 30 concertos, somando entre concertos didáticos e os outros concertos, shows na Arajuviana, no São Pedro, na nossa série lá no Juvenil, concertos no interior, tinha um montão de coisa agendado. Tínhamos que cancelar todos, né? E realmente não tem como fazer. Não pode aglomerar as pessoas num espaço, botar 600 pessoas, né, para ficar respirando juntos ali e tal, né? Então, não pode mais. Que a situação é complicada, porque quem tem, por exemplo, um músico que toca na OSPA, ele tem um emprego dele, então ele vai continuar recebendo o salário dele. Mas assim, os outros músicos que dependem do seu trabalho diário para poder, até por professores de música que dão aula particular, que tocam em bar à noite, que fazem, né, diversas outras. E alguns músicos de orquestra também que não têm esse vínculo, né, dessa maneira que nem a OSPA eu citei, a situação está muito complicada, porque passaram-se 3 meses, mas ainda vai até o fim do ano desse jeito. Como é que a pessoa vai sobreviver? Não se sabe, né? Tá muito, muito difícil, assim. A situação. Eu falo da música, que eu conheço mais, né? Tem outras, os técnicos, todos também, né? Que não tem trabalho. E se fosse uma coisa assim, 1 mês, 2 meses, tu te aguenta, tu sabe como é que é. Mas, assim, a perspectiva que esse ano todo não vai ter nada é muito sério, muito sério. E assim como música, tem outras artes, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei mesmo, porque daqui 3 meses vai ter muita gente com dificuldade para comer. Muitos milhões, milhares e milhões de pessoas, né? E eu estou muito preocupado com isso, realmente preocupado, porque não só na área da música, mas em outras áreas todas, né? E como é que vai acontecer? Não sei, não sei. Sim, É e triste, é bem. bem complicado mesmo, infelizmente. E a gente considera, eu estou fazendo esse bate-papo com outras pessoas também, e eu vejo assim, a sensação geral é como se 2021 fosse ser diferente. Mas a gente está considerando que esse ano, de fato, vai estar o problema todo resolvido, né? Daqui a pouco, se Pois, não é, a gente não tem uma perspectiva. E também, assim, depois, quando voltar, bom, agora já está liberado. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem sistemas de bandeiras que flexibilizam mais ou menos, né, mais ou menos restrições, de acordo com a situação. E pode ser que seja liberado, ok, está liberado para ter um espetáculo. Mas também tem que ver se as pessoas vão estar dispostas a irem. Já, justamente não pode mais ficar todo mundo aglomerado, um do lado do outro, vai ter que ter um espaçamento. Naturalmente diminui o público, teria que aumentar o valor dos ingressos, o valor dos espetáculos para compensar e daqui a pouco pode até se tornar inviável. Então, é uma situação realmente muito delicada. E como tu já tinha é, comentado antes, um espetáculo, independente de qual seja, envolve um monte de gente, né? Tem pessoal da limpeza, tem artista, tem manutenção, segurança, enfim, tem uma série de profissionais que se envolvem. E todos estão sendo fortemente afetados, como tu já comentou. Tu imagina que tem hum, alguma dessas áreas que possa desaparecer e alguma outra que possa surgir baseado na tua experiência, no que tu está vendo,
E de que maneira esse pessoal, qual seria o teu conselho, assim, tentar se reinventar de alguma maneira para sair um pouco melhor dessa situação? Olha, essa é uma pergunta, uma pergunta bem difícil, porque está buscando soluções, conversando com muita gente, mas não tá fácil, né? Até esse Drive-In Festival, por exemplo, né? É uma ideia boa, uma ideia muito boa. E até ia participar nesse domingo agora, acabamos desistindo por questão da bandeira vermelha, para uma orquestra toda ensaiar, várias pessoas, mesmo com distanciamento, com máscara. Então, não é fácil. Então, a gente acabou adiando o nosso concerto, que ia ser nesse domingo agora, para daqui umas 3, 4 semanas. Mas olha só, então o espaço que vai ser esse Drive-In Festival ali, ele é Poa Drive-In, ele cabe 220 carros, tá? Então, se pensar assim, aquela estrutura que tem que montar de palco, de som e tal, aquilo custa caríssimo. Botar segurança para tudo isso e tal. Então, não sai por menos de 40 mil reais fazer tudo isso. E depois tem que sobrar um pouco para os artistas que vão se apresentar, né? Como é que tu vai, com 220 carros, tu, digamos, consiga arrecadar 40 mil reais, por exemplo, né? Tu tem que cobrar lá 200 pila de cada carro, né? E olha, não. Aí entra um outro problema, né? Mas fica muito caro, as pessoas não vão. Se tu cobrar menos Sim. que isso, tu não paga as contas, né? Se o artista se apresentar de graça, também já está mal. Quer dizer, eu não vejo problema de vez em quando o artista se apresentar de graça. Mas tu já está mal, tu está precisando ser ajudado. Então eu não posso chamar os músicos da orquestra para tocar só pelo prazer, eles estão precisando de dinheiro, né? Então é uma equação bem difícil mesmo, bem difícil. Mas vamos ver, eu estou torcendo que dê certo. Esse fim de semana vai ter agora, né? Sábado e domingo, estou torcendo que dê certo, porque é uma alternativa. As pessoas que vão pagar lá 150 reais, ou 100, 150, elas têm que entender que isso não é um valor alto, porque montar toda essa estrutura e pagar todo mundo é, é que nem fazer um show, né? Um show no Araújo Viana, por exemplo, e bota 300 pessoas dentro para pagar os custos. É claro que não tem como fazer, é impossível, né? Por isso que a gente até busca, às vezes, espaços maiores para poder diluir esse valor e não cobrar caro de ninguém. Bom, isso é uma coisa. Bom, em termos de perspectiva, né, assim, se vai ter alguma área que vai morrer ou não, acho que morrer não. Isso não vai ter. Todo mundo se adapta um pouco e tal, né? Mesmo essa questão da indústria fonográfica que mudou muito, né? Tu vendia CD antigamente, hoje no Spotify e tal. A diferença, por exemplo, é bem barato tu produzir isso. Antigamente era caro, hoje é barato, bem mais barato tu produzir. Tu vai botar no YouTube, no Spotify e tal, tentar te remunerar de alguma maneira. Então essas mudanças estão acontecendo e todo mundo tem que se adaptar. Agora, assim, como sobreviver em tempos de pandemia, tem alguns fazendo live, né, e cobrando essas lives e tal, né? Faz ao vivo lá uma apresentação. Eu não sei o quanto as pessoas se interessam em pagar, porque uma das características de orquestra, por exemplo, é a pessoa estar ao vivo e recebendo aquele grupo grande de instrumentistas ali, e a resultante dos sons e tal, e vendo, e, sabe, essa energia daquele momento, aquele som que tu só consegue captar ele ao vivo. Vai ouvir uma apresentação no celular com somzinho, mesmo tu bote uma JBL do lado, nunca é um som bom, né? Então, não sei até que ponto mais pessoas podiam fazer isso para ajudar, muito mais do que para curtir um som legal e tal, né? Então eu não sei se para a orquestra funcionaria assim dessa mesma maneira, que as pessoas se interessem e tenha lá 1.000 pessoas ouvindo ou assistindo quando se toca, né? Eu não sei, Sim. realmente essa pergunta é bem difícil e eu não tenho resposta para ela, assim, de como Sim, fazer, né? a gente espera que, lógico, volte ao normal, ou novo normal, mas enquanto isso tem que achar alguma maneira de passar por esse processo, né? Mas acho que tudo, né, acho que a gente não tem que trabalhar com essa adaptação por completo, assim, esperar que se resolva o quanto antes para voltar ao que era, né? E É. justamente
presencialmente, que tem esse contato, tem essa energia toda. Muita gente gosta de se aproximar das pessoas, dos artistas, tirar foto, Uhum. pedir autógrafo, e essa relação naturalmente vai mudar um pouco agora, pelo menos nos próximos É, tempos, né? Então, como é que sim. tu vê essa possível relação, essa interação entre público e espetáculo? E também já pegando essa questão das lives, teria alguma maneira de que os artistas possam fazer para tentar monetizar, para tentar angariar recursos? Ou tu acha que nesse momento seria mais importante no sentido de dar visibilidade ao trabalho e não ver muita possibilidade de angariar recursos? É. Eu acho que, como eu te falei, né, sobre isso, sobre fazer uma apresentação e, de alguma maneira, as pessoas entram num link, pagam para estar assistindo aquele grupo ali. Mas eu acho difícil, principalmente a orquestra. Acho que. Eu até estou pensando em experimentar fazer isso, mas não sei se vai dar certo mesmo. Não sei porque é muito diferente. É muito. Assim, vou dizer um termo mais chulo, é muito broxante, sabe? Tu tá lá, vai querer ouvir uma orquestra de verdade, e aí tu ouve com um som que não representa o que é, o que está acontecendo ali, né? Por isso que eu acho que esse concerto de orquestra nunca vai morrer isso, porque ele a principal coisa num concerto, por exemplo, no juvenil, é tu ter uma boa acústica e não botar microfone para nada e as pessoas ouvirem aquele som puro, aquele som que está sendo produzido ali e em cada sala ele soa um pouco diferente. E aquela energia de tu tocar para aquele público e tal. Então, acho que isso não vai morrer, né? Por isso tem diversos tipos de apresentação. Então, isso é uma coisa. Monetizar, pois eu acho difícil, sinceramente. Eu gostaria que fosse diferente, mas eu acho que não vai dar certo, sim. A orquestra se apresentando com muita distância um do outro, né? Tentando tocar junto, que quanto mais distante um músico está do outro, mais difícil de tu ouvir um, um, uma coisa. Tu tá a 5 metros um músico, outra coisa tu tá a 15, 20 metros um do outro, né? Então, para manter uma distância mínima, botar 20 músicos assim. Então, eu nunca experimentei isso. Acho que ninguém experimentou os músicos tocarem em orquestra, mas a 2 metros, cada um está a 2 metros distante um do outro, né? Então, estou pensando em experimentar, mas acho que não vai funcionar muito bem. Então, tudo isso é um aprendizado para conseguir fazer algo mais ou menos bom. Não vai ser bom, vai ser mais ou menos. Né? E isso é uma coisa que dói na gente. Trabalha para fazer o melhor possível. Não vai conseguir um resultado tão bom. Será que vale a pena tu te queimar, fazer algo assim, né? Por outro lado, bom, tem que manter o público próximo de alguma maneira da gente, tem que conseguir se remunerar, né? Então, sei lá, tem mais perguntas do que respostas mesmo, assim, acho difícil. Tu perguntou uma outra coisa que eu me esqueci o que que era. Falou. do Não era disso de angariar recursos, ou se era mais para tentar criar esse engajamento, tentar não se mostrar que tá presente ali, né? Mostrar o seu trabalho e aí, assim que possível, é, voltar para as apresentações presenciais. E até o fato da Ah, pessoa se preparar para ir já é um momento, né? É uma coisa tu se prepara, tu já vai com a cabeça pensando naquele espetáculo. E outra coisa é estar em casa, com daqui a pouco o vizinho do lado está fazendo uma obra, tem um barulho, não é a mesma coisa, né? mas é isso que eu falei, né? Porque a questão do ambiente, para nós, para música de orquestra, é uma coisa fundamental. Então, nesse ponto, assim, a gente é privilegiado, né? Porque a sala Leopoldina ali no Juvenil, para assistir orquestra, ela é muito, muito boa. A acústica dela é realmente maravilhosa. Então, quem vai lá, se desloca até o Juvenil para ficar 1 hora e tanto ouvindo a orquestra, ele sabe que vai ter uma sala de qualidade, além de ser bonita também, né? Que a orquestra que está lá está respeitando o público, se preparou muito bem para poder fazer aquela apresentação. Então, tu sai de casa, tu sabe que vai voltar melhor, né? Uhum. Agora, botar, né, um celular, botar um sonzinho ali, tentar ouvir, nunca tu vai ter esse mesmo resultado. Eu acho que eu escutaria lá uns 10 minutos e largaria de mão, sabe? Porque é tão
tão diferente o som que tu quer ouvir uma coisa e aquilo é muito, muito abaixo da tua expectativa, né? Sim. E hoje em dia a gente tem uma disputa pela nossa atenção em níveis cada vez mais altos. É uma disputa de tudo que é lado. A gente tem vários serviços de streaming, tem vários aplicativos, sites, enfim, de diversas coisas, tudo disputando a nossa atenção, inclusive as próprias redes sociais com as postagens, né? Como é que e Mas, a maneira como a gente vem consumindo a cultura, ela vai mudando, né? Como é que tu hum, vê esses serviços e também cada vez mais baratos, porque é uma concorrência grande e vai baixando os preços. Como é que tu vê essa mudança no consumo da cultura, essa situação, tanto pela ótica de consumidor quanto pela ótica de produtor, digamos assim? uhum. Eu acho que, por exemplo, o YouTube, tá? O YouTube, a Orquestra Rua tem, sei lá, uns 300 vídeos no YouTube e com boa qualidade, de gravações ao vivo que a gente fez, estão lá, né? Então, a pessoa gratuitamente vai lá, até eu vou pedir para as pessoas que estão nos ouvindo aqui se inscrevam no nosso canal do YouTube, porque se a gente conseguisse ter um grupo grande, sei lá, 2, 3 mil pessoas inscritas no nosso canal, a gente ia conseguir até, de alguma maneira, ter algum dividendo sobre isso, né? Tu Qual é o negocia nome do patrocínio canal para o pessoal se inscrever depois? de Câmara da Ubra. A pessoa vai lá no canal e se inscreve no canal. Por enquanto, nós temos lá, acho que 270 inscritos no nosso canal, tá? Se eu tivesse uns 2 mil inscritos, eu já podia tentar alguma remuneração para o nosso canal. E daí tu impulsiona algum vídeo, porque eu tenho vídeos lá com 40, 50, 60 mil visualizações, né, que eu tenho. Então tem alguns vídeos, muitos vídeos com muita visualização. Eu conseguiria ter alguma maneira de buscar através do YouTube remunerar a nossa orquestra, né? Para isso eu tenho que ter um monte de inscritos no canal, né? Uhum. Então isso é uma coisa bem democrática e de uma boa qualidade, né? Tem, claro, o Spotify, por exemplo, também, que é muito bom, é baratinho, paga lá 21 pila, se eu não me engano, que eu pago por mês. E, e tu tem acesso a um montão de coisa, tudo ali, né? Uma das vantagens do Spotify, tu entra no carro, bota lá no Bluetooth e ali tu bota uma orquestra, o som tá legal, tu ouve, vai fazer uma viagem, tu pode ouvir uma sinfonia, pode ouvir o que tu quiser, porque, né, tu tem disponível ali muita coisa no Spotify. Então esse acesso Sim. é bem legal mesmo, porque E na hora tu facilita para o pegou. pequeno artista também produzir o seu conteúdo, é uma maneira fácil de ele divulgar o seu trabalho, de mais pessoas terem acesso, né? É verdade. Então, assim, tá, tu não vende CD, tu não ganha, mas por uma maneira, o alcance que tu tinha antigamente era muito pequeno. Hoje eu tenho vídeos lá, tem, sei lá, 20 países do mundo, no mínimo, que acessaram o meu vídeo lá no YouTube, né? Então, assim, isso vai para o Brasil inteiro, vai para o mundo, né? Antigamente tu não tinha essa Uhum. possibilidade. Então, acho que tu ganha de um lado, perde do outro, e aí tu tem que aprender a trabalhar com isso. Sim. O papo tá bom, tá passando rápido. Agora chegamos na contagem regressiva. 1 minuto e 40 segundos pro Insta nos cortar. Pedir para tu fazer as tuas Sim. considerações finais brevemente e deixar alguma mensagem pro pessoal. Eu dizer assim que é legal, né? Legal ter falado contigo sobre tantos assuntos. Teria mais um monte de outras coisas para a gente falar também sobre cultura, né? E falar que eu tô sentindo muita falta do nosso público, né? Sentindo muita falta também de encontrar com os músicos da orquestra, de fazer música, que é uma coisa que me move, né? A música para mim é assim, a coisa mais importante que tem na minha área profissional, na minha vida, assim. Então, estou com saudade disso. Vou ficar esse ano todo com saudade. Pelo jeito, a gente não vai conseguir fazer nenhum trabalho sem ao vivo, né? E pedir para as pessoas, então, que se inscrevam no nosso canal do YouTube. É uma maneira de ajudar a orquestra. Não paga nada. Além de ajudar, convence outros amigos também. Vão lá, entra no canal Orquestra Câmara da Ubra, se inscreve, que é uma maneira de a gente conseguir expandir e se remunerar de alguma maneira futuramente, né? Então, eu acho que é isso aí, né? E obrigado, né, por ter Uhum. essa oportunidade de falar
sobre música, sobre cultura e tal, né? A gente tem muito debate para ser feito nessa área ainda. É verdade. Então, faltando 15 segundos já vai acabar. Agradecer mais uma vez ter aceito o convite, participar desse bate-papo. E já convido todo mundo, segue o Thiago Flores, segue o meu perfil, que eu estou tocando esse projeto trazendo diversos convidados. Obrigado, pessoal, e uma boa noite a todo mundo.